Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então eu vou explicar o capítulo 11, o processo de urbanização no Brasil, pelo próprio livro didático de vocês. Então, aonde quer que você esteja assistindo esse meu vídeo, por gentileza, pegue o livro didático na página 127 e vamos lá então. Então, pessoal, a urbanização no Brasil, ela se consolida na década de 70. Em relação aos outros países do mundo, foi muito atrasada. Mas ela foi rápida, ela foi veloz, ela foi acelerada. Então, ela ocorreu na década de 70, que daí ela é resultado da questão da industrialização do Brasil, que começou lá com o Getúlio Vargas, de trazer indústrias para o Brasil, e daí esse foi sendo o resultado, o processo de consolidação do espaço urbano. Vamos lá, um conceito muito importante de geografia. Município é a área urbana mais a área rural, certo? Então, o município é tudo o que a gente tem aqui em Roncador. É o Alto São João, é a Barriquinha, é a cidade ali. Enquanto a cidade é a sede do município, é onde estão as atividades, é onde está não as atividades que vocês estão fazendo, que vocês estão tendo que fazer. As atividades como prestação de serviço, comércio, cosméticos, mercado, hospitais, saúde e por aí vai, certo? Então, ali como eu estou dizendo, foi entre as décadas de 50 e 60 que foi essa industrialização, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. Aí o resultado foi essa urbanização tardia, porque em relação aos outros países do mundo foi tarde, porque os outros países se urbanizaram um pouco antes, mas foi rápida, ela foi acelerada. Agora vamos puxar esse gráfico aqui para você estar vendo. Olha só que legal, tô gravando pelo celular. Daí dá para fazer isso aqui. Olha só, taxa de urbanização no Brasil de 1940 a 2014. Então, pessoal, percebam que o que? Na década de 70, a urbanização atingiu mais de 50%, ou seja, tinha pessoas vivendo mais parte na área urbana do que na área rural. Daí ele, como está dizendo, a maior mudança dessa questão da urbanização vai ocorrer na região sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, que sempre foi a maior ênfase. Lembre, pessoal, que até antes da construção de Brasília, a capital do Brasil, era no Rio de Janeiro, ou seja, toda a atenção estava já voltada para a região sudeste. O governo do Brasil, na época da República Velha, o Café com Leite, Minas Gerais e São Paulo, também era sudeste. Ou seja, se consolidou dessa forma. Apenas o Sudeste que, assim, teve um grau de urbanização tremendo. E olha só, hoje em dia a taxa de urbanização, vou pegar o dado 2014, 85%, certo? Então vamos lá, urbanização por região. A região que tem maior grau de urbanização é a região Sudeste, seguida da região Sul, aí depois temos o Centro-Oeste, aí depois temos Norte e por último o Nordeste. O Centro-Oeste, pessoal, foi ocorrer por quê? Depois a gente vai estar vendo a questão dos sítios urbanos, mas lembrem da construção de Brasília, um ponto que eu sempre gosto de estar colocando para vocês, tá bem? Então, o que é cidade no Brasil? A ONU, pessoal, ela fala que cidade tem que ter acima de 20 mil habitantes, um aglomerado, como está colocado ali no texto. Achei muito bacana que daí fica fácil para vocês estarem acompanhando. Então, só que pelo mundo afora varia esse número. Por exemplo, na França, 2 mil habitantes, na Espanha, 10 mil habitantes, e já no Brasil, o Brasil é o diferentão do negócio. O Brasil define que toda sede de município seja uma cidade, seja considerado uma cidade. E daí, o que é essa sede de município? Que vai ter hospitais, bancos, as escolas, mercados. Em geografia, levando o conceito agora de geografia urbana, as cidades vai ser o quê? Vai ser o aglomerado de pessoas, de habitantes com atividades não rurais. O que é isso? São as atividades que não contemplem o espaço rural, como por exemplo agricultura, pecuária, esses pontos. Vai ser mais ligado à prestação de serviço, como eu tinha colocado. Vai ser o mercado, vai ser a indústria, vai ser os bens essenciais, os bens comuns que todo mundo usa. Vai ser nesse sentido, tá bem? Então,
aqui quando a gente fala de rede e hierarquia urbana, pessoal, primeiro de tudo, rede, ou seja, tem conexão, uma se conecta com a outra, certo? E hierarquia urbana, alguém manda e alguém obedece, um sistema de classificação, certo? Então, as cidades no Brasil, elas são classificadas dessa forma, a partir de uma rede e dessa hierarquia urbana, desde as metrópoles até os centros locais, como a gente vai estar vendo na próxima página. O IBGE, pessoal, ele realiza assim esses estudos, esses levantamentos com fins estatísticos. Então, é dividido em dois níveis. Vamos ler para vocês ali, ó. Grande metrópole nacional, metrópole, capital regional A, B e C, que foi o adotado pelo IBGE em 2007. Aí temos os centros subregionais e o centro de zonas. Daqui a pouco a gente vai ver onde a gente está aqui nessa classificação. E ó, lembra que eu falei o maior grau de urbanização na região sudeste? Percebam o mapinha na região sudeste ali. Ó, São Paulo. Tá melhorando a imagem? Ó, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória. Perceba esse grau de urbanização, que ele vai ter as grandes metrópoles, as metrópoles. Ó, na região sul também é a mesma forma. Agora começa a perceber no Nordeste. Já tem essas bolinhas aí, para ser mais fácil o entendimento, já estão um pouco mais soltas. E olha só no Norte, pouquíssimas. Essa aqui, ó, a metrópole vai ser a qual relacionada a qual? A Manaus, a capital do Amazonas, e por aí vai. Então vamos passar de página, que senão a gente não pode ficar muito tempo. Hierarquia urbana brasileira. Olha como que é definido. É pelo número de habitantes, ou seja, e também as suas atividades. Depois a gente entra nisso. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Onde é que Roncador vai estar localizado? Roncador... cidades com menos de 10 mil habitantes, centro local. No Brasil todo tem mais ou menos 5 mil e pouquinhos municípios. Ali, ó, tem as 12 grandes metrópoles, que daí Curitiba é uma delas. Aí temos as capitais regionais, vamos ter os centros subregionais, e vamos ter os centros de zona, e vamos ter os centros local. Lembra que eu falei que essas cidades, elas acabam meio que estabelecendo uma ordem hierárquica? Ou seja, de que forma que acontece isso? Pensem comigo da seguinte forma. Roncador. Quando tem alguma coisa do fórum, você tem que ir para Iretama. Então a gente já tem uma hierarquia aí, que o Roncador é dependente de Iretama, da cidade de Iretama. Tanto Roncador e Iretama são dependentes da saúde e do estudo, no caso, o exemplo de Campo Mourão, Pitanga, a outra hierarquia urbana. Só que, por exemplo, se você precisa passar por um especialista com mais tecnologia, com mais recursos, Campo Mourão não vai ser suficiente na questão de saúde. Aí você vai depender de Maringá. Maringá é aquela outra... ela é superior a Campo Mourão. Vamos colocar dessa forma para você estar entendendo essa hierarquia. Mas às vezes nem em Maringá o médico lá vai dar conta do teu problema. Aí você é mandado para Curitiba, que daí é a grande metrópole. Então perceberam que é a questão de estudos, é a questão de prestação de serviços. Por exemplo, tenta comprar um celular aqui nas lojas de Roncador, vê as opções que você tem. Agora vem em Campo Mourão, vem Maringá, vem Curitiba. Percebo que em tudo, alimentos, marcas, vai ter uma diversidade de marcas, essas coisas. Então, percebam isso, que sempre essa hierarquia que a gente depende de uma cidade para outra. No nosso caso, a gente está no menor grau possível, que vai ser o quê? Roncador tem um pouquinho mais de 10 mil habitantes, mas 10.079, se não estou enganado, mas vai ser o quê? Um centro local. Então, pessoal, vamos continuar. Ó, sítio urbano, origem e função das cidades. Os sítios urbanos, pessoal, é o local onde é construído as cidades. Agora vamos, um exemplo. Opa, voltei tudo aqui, vou perder as páginas. O exemplo do sítio urbano de Brasília. É a cidade construída para ser a capital do Brasil, foi uma cidade planejada. Pense comigo da seguinte forma. Essas grandes cidades, nos dias de hoje,
não foram projetadas, não foram construídas pensando pensando em ter esse tanto de população na área urbana. Foi construída em outra realidade, quando o Brasil tinha maior população rural do que urbana. Agora percebam como que essa mudança é relacionada agora desculpa, nesses espaços urbanos. Porque o que? Tem muita população. Ou seja, aí por isso que daí tem congestionamento, tem trânsito, porque não foi planejada para ter esse tanto de população. Meu celular fica caindo toda hora aqui, vou ter que ficar segurando ele. Então, pessoal, aí acontece isso, não teve esse planejamento e acontece que daí a gente foi projetado essa lógica de essa falta de planejamento que acabou ocorrendo que acaba tendo o problema de trânsito, problema da poluição. Lembra que foi na década de 70 que consolidou a população urbana maior do que a população rural? E daí o que aconteceu? Toda essa população rural que estava indo para as cidades, ela estava indo toda em direção. Ela não ia morar no centro, nas melhores áreas, nas áreas planas, ia morar nos fundos de vale, nas áreas de florestas, mananciais. Aí acaba tendo o problema da contaminação de água, do abastecimento de toda a cidade. Ali no sítio urbano, pessoal, está falando o quê? Que as cidades são construídas para atender diversas funções, como, por exemplo, cidades militares, cidades administrativas, cidades históricas, turísticas, ou seja, as cidades têm diferentes fins e funções. Olha o sítio urbano de Brasília para você, Palmas, a capital do Tocantins. Perdão, ia a uma cidade mais recente planejada. Então toda essa região centro-oeste foi mais planejada do que as outras regiões, a região centro-oeste. Aliás, regiões metropolitanas brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, como vocês podem estar acompanhando. O processo de conurbação, eu sempre erro essa palavra, o que significa? Quando duas cidades acabam se desenvolvendo com as suas malhas urbanas, ou seja, as duas cidades vão crescendo, vão tendo casinhas, comércio que vai aumentando e chega um ponto que acabam se colidindo, acabam colando. Já foram para Maringá? Maringá e Sarandi é um exemplo. Então, aí tem o processo de conurbação, que é um caso. Aí tem as cidades, as funções das cidades. Tem outras cidades que são chamadas, tem um aqui que não tem aqui, mas eu vou citar para vocês. As cidades dormitórias, que são aquelas cidades que as pessoas apenas dormem, porque vão trabalhar nas metrópoles. Por exemplo, aquelas cidades Campo Largo não seria um exemplo, mas todas aquelas cidades em volta da região de Curitiba são um exemplo de cidades dormitório, porque todas as pessoas acabam, maior parte, trabalhando no centro urbano, no centro de Curitiba do que nesta região, tá bem? Vamos passando, regiões metropolitanas são as regiões das metrópoles, ali tem a questão das metrópoles. Os problemas das cidades vai ser essa questão, a falta de saneamento, a falta de estrutura, a violência urbana, a questão do aumento das comunidades que são construídas em locais irregulares. E aqui para fechar tá falando sobre a geografia regional, das peculiaridades regionais das cidades do Brasil. Não vou aprofundar muito porque esse vídeo já está com 13 minutos já e está até pitando que a minha bateria está acabando. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem, vocês têm meu contato, pode ficar à vontade, tirar dúvida, fazer pergunta, dar sugestão. Como eu tinha dito, a gente está desenvolvendo os conteúdos de geografia e também a gente está desenvolvendo nossa pesquisa, aquele trabalhinho lá que daí eu vou estar auxiliando vocês, tá bem? Então se vocês precisarem de alguma coisa, algum auxílio, pode contar comigo, vocês sabem onde eu tô. E vamos lá, bons estudos para vocês. Agora eu tenho que descobrir como é que eu desligo isso. Vamos ver? Tchau, tchau.